Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você que nos segue aqui no Siga Direito. É um prazer estar aqui em mais um podcast, videocast, com meu companheiro e amigo Marcão. Isso aí, meu amigo. Muito bom estar contigo aqui. Maravilha. Vamos, sem enrolação, apresentar o nosso convidado especial de hoje. Vamos para mais um podcast de hoje. Eu estou aqui hoje, com Jorge Souza, graduado em Engenharia Civil e Direito, auditor fiscal da Receita Federal e presidente da Delegacia do Sindifisco Nacional de Brasília. Seja muito bem-vindo, Jorge. Prazer é todo meu, Marcão, Vigílio. Prazer enorme estar aqui com vocês aqui do Siga Direito. Obrigado. Então, Jorge, muito bom tê-lo aqui conosco. E aqui nos nossos videocasts e podcasts, a gente tem por hábito começar a nossa entrevista, a nossa conversa, perguntando um pouquinho sobre a trajetória do nosso entrevistado. Então, conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, vamos lá. Eu sou baiano, né? Vim para cá em 2006 para fazer conta do concurso público. Fui aprovado em 2005, no concurso 2005 da Receita Federal. E antes disso, lá em Salvador, me graduei em Engenharia Civil em 97, tentei ficar no mercado de engenharia, um mercado muito difícil, né? As empresas, quando a economia não vai bem, a engenharia vai mal também, né? Então foram 3 ou 4 anos dentro da engenharia muito complicados. Aí fui morar um tempo fora, né? Morei um tempo na Califórnia, ali em San Diego, voltei para o Brasil, abri empresa, né? Aí fiquei 4 anos com a empresa, montei uma filial em Angola dessa empresa, de telecomunicação, e aí comecei a ter uns ruídos ali com o sócio, aquela discussão, vocês devem saber do que eu estou falando, é difícil, né? Um casamento sem a parte boa. E aí acabei um dia pensando, digo, bom, eu preciso ter uma certa estabilidade, né? Eu preciso ter a capacidade de endividamento. E aí mirei no serviço público, escolhi o cargo dentro do executivo que tinha a melhor condição de prover uma boa qualidade de vida, que foi a Receita Federal, o cargo de auditor. E, felizmente, depois de 1 ano e 4 meses, consegui lograr êxito aí na... É um concurso super difícil, né? Nossa, que legal. O cargo de auditor fiscal é muito valorizado no Brasil e no mundo, eu acho, né? Porque ele é quem é responsável por fiscalizar o recolhimento de tributos. Ou seja, ele é que enche o cofre do governo, né? Agora, George, essa sua fala me deixa um pouco triste, né? Porque você fez engenharia e falou do mercado. Realmente, o mercado de engenharia no Brasil é um mercado cíclico e muito difícil. Segunda coisa, você tentou empreender e, mais uma vez, viu a dificuldade, né? Um país onde o engenheiro não é bem tratado, onde o engenheiro não tem uma condição boa de trabalho e onde o empreendedor sofre tantos obstáculos, né? É um país que precisa melhorar, né, meu amigo? A gente precisa melhorar. Muito. Hoje eu estou no serviço público, a gente conversa com os contribuintes, né? Conversa com os empresários de uma maneira geral e eles reclamam disso, né? Da falta de apoio que tem, né? E às vezes é o Estado trabalhando contra, né? E a gente tem essa percepção também por ter sido empresário. Ninguém ajuda ninguém, né? Exato. E você tem uma série de burocracias a vencer e você termina deixando de cuidar da sua atividade para atender a essa burocracia estatal. Então isso é complicado. A gente está no serviço público hoje, a gente precisa ter esse olhar, né, de tentar facilitar a vida de quem está gerando o emprego, de quem está empregando as pessoas, de quem está movimentando a economia, para que a gente seja um parceiro, que a gente tente ajudar o bom contribuinte, o bom cidadão, né, e dar o tratamento adequado a quem não quer seguir por esse caminho. Mas sem deixar de cumprir aquele papel importantíssimo que é fiscalizar a atividade de todos, né, os ramos aí, de todas as empresas. Para quem não sabe, né, o fiscal tributário, né, e o auditor da Receita Federal, ele lida com um ramo do direito que é o direito tributário, basicamente, né? E é um ramo muito complexo, né? O encadeamento de impostos no Brasil, em todos os âmbitos, municipal, estadual, federal, ele é complexo, ele não é fácil de lidar e você tem que ter uma estrutura enorme. O empresário, o empreendedor, ele gasta não sei quantos dias, tem até um estudo, né? Ele leva não sei quantos dias por ano só para se desembaraçar dessa burocracia, dessas questões tributárias, para poder exercer a atividade dele, né? Quando deveria ser o contrário, você não acha? Eu acho não, eu tenho certeza, tenho que concordar contigo em absoluto, porque, veja, a legislação ela é muito imbricada, é muito complexa, não tem transparência, né? Eu estava comparando, já em 2017, eu viajei, né, para Portugal, e aí, na nota fiscal do restaurante, você via claramente, numa compra de 76 euros, 10 euros era de tributo. Então, fazendo uma conta rápida, 14% de carga tributária. Quando você vem para o Brasil,
você tem uma conta também de comida e bebida no restaurante de R$ 120. A carga tributária, quer dizer, a quantidade de impostos era R$ 47, distribuídos em 3 tributos federais, estaduais e municipais aproximados. Pode olhar o cupom fiscal, nota fiscal, que você vai ver lá, que é tributos aproximados. Porque simplesmente o empresário não tem condição de calcular. Não tem, é impossível. Porque se você pedir um prato que tem cogumelo, ele vai ter uma carga tributária. Se ele tiver só feijão, arroz e ovo, ele vai ter outra carga tributária. Então é impossível você, de plano, você calcular aquilo ali. E outra coisa, R$ 47 de imposto em cima de R$ 120 dá 39% de carga tributária. Quer dizer, é complexo, não tem transparência e é muito mais caro. É muito mais caro. E a gente não tem o retorno que a gente deveria ter pagando tanto imposto, né? Rapaz, aí é onde a gente mais apanha, porque quem chega lá e mete a mão no bolso do contribuinte, tira o imposto, entrega para o Estado, somos nós. Essa é a função. Se não for eu, vai ser você quem passar no concurso. E o problema é que você, como muito bem pontuado, Virgílio, a gente não tem a devida contraprestação estatal. O serviço público ele é precário, né? O transporte público não funciona, a segurança pública também deixa a desejar, a saúde, agora nesse debate político, está sendo muito atacada. Então a gente precisa encontrar um mecanismo para tentar tornar o sistema tributário mais transparente, menos complexo e, além disso, trabalhar para investir na melhor qualidade do serviço público que o Estado presta ao seu cidadão. Né? Exato. Eu vou ser um pouco audacioso aqui e me permite. O imposto único seria uma solução? Qual que é a visão dos auditores fiscais dentro dessa ótica dessa quantidade de impostos? Fala um pouquinho para a gente. Vamos lá. Eu não vou ter a audácia de falar em nome de todos os auditores, até porque esse tema é tão complexo que você chegar no Congresso, você tem 4, 5, 6 iniciativas. Quer dizer, cada grupo ali defende uma reforma tributária e tem a sua, né? Então, veja, eu vou dar a minha opinião. O tributo único, tem até uma candidata que tem essa proposta, ela fala do tributo único federal. Então, ela pegaria lá PIS, COFINS, IOF, quer dizer, veja você que maluquice, você toma um empréstimo para fazer um investimento qualquer, para fazer qualquer coisa, e vai pagar imposto em cima do empréstimo, em cima de uma dívida. Então, assim, 6,38% é um absurdo. Um absurdo. Mas, vamos lá, ela condensaria tudo num imposto só, de uma alíquota de 1 ponto alguma coisa. E aí, eu honestamente, eu apostaria num modelo como esse. Eu apostaria. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas vai acabar com o seu cargo. Eu digo, meu amigo, primeiro, eu não estou na Suíça. Primeira coisa, não vai acabar. Eu não estou na Suíça. Sempre vai ter o sujeito que está querendo se evadir da tributação. Quer dizer, eu preciso deixar a regra muito clara. É como essa mesa aqui. Não é difícil eu achar meu celular nessa mesa. Por quê? Porque tá limpa. Né? Agora, se eu encher disso aqui de papel, botar um monte de coisa, um monte de cacareco aqui, meu Deus, cadê o celular? Então, hoje, assim, o sistema tributário é uma parafernália de normas, né? 390 mil normas tributárias desde a Constituição de 88 para cá. Então, é muita coisa. Então, o imposto só, né? A CPMF, ela ficou muito demonizada. E há uns 2, 3 anos, o presidente da Câmara era o Rodrigo Maia, alguém falou de CPMF, acho que o secretário era o Marco Sintra, né, que vem como vice dessa candidata. Mas enfim, o pessoal dizia, ninguém mais aguenta imposto, mais um imposto, mais um imposto. Agora eles estão vindo com uma pegada diferente, não é mais um, eu vou trocar 5 ou 6 tributos federais por um imposto. Você não altera o pacto federativo, porque eu não estou mexendo no ICMS, não estou mexendo no ISS, em que pese eu acho que a gente poderia avançar para isso. Aí sim é muito mais audacioso. Qual é o nosso grande problema, além dessa complexidade? Meu amigo, a gente cobra demais, pesado demais em cima do que a gente consome. Uma caneca dessa, se você comprar nos Estados Unidos, você falou que morou fora, então você comprou a caneca dessa, ela custar $5, lá fora você vai pagar 8%, mais ou menos, né, de imposto, sales tax, e aí você vai pagar 5,40, acabou. Aqui, você pode pagar R$8 numa caneca dessa. Tem quanto de imposto ali dentro? Tributos aproximados. Estadual, federal, municipal. Então, é muito confuso. E o ICMS, então, é um pesadelo. Nem os próprios colegas do fisco, às vezes, se entendem. Né? Então, você reduzir a quantidade de tributos, né? E você tem uma fiscalização efetiva para você garantir que aquele recurso efetivamente vai entrar, o que vai acontecer com isso? Você vai baixar a alíquota. Ela não vai ter que ser uma alíquota muito grande.
E só a título de curiosidade, Virgílio, a gente implementou agora, há uns dias atrás, né, alguns meses, o ISS lá no cartório. E aí nós temos uma normativa da Secretaria de Fazenda para colocar no nosso cupom fiscal cálculo de imposto aproximado. É aquilo que você está comentando. Apesar de ser uma alíquota de 5%, lá sai essa menção de imposto aproximado, que é isso que você acabou de explicar para a gente. Quer ver mais? A falta de informação, a falta de transparência leva o cidadão comum, né, normalmente menos instruído, a achar que quando ele compra um shampoo, ele não está pagando imposto. Porque não aparece. Aparece shampoo, R$15. Então, na cabeça dele, ele não está pagando imposto. E veja como isso ganha um ar de complexidade. Isso também leva a crer ao cidadão também mais humilde, né, menos instruído, que um bem público não é dele, é do governo. Daí a depredação, né, de tudo que é público, pichação de muro, pessoal quebrando. Porque ele não sabe de onde que vem os recursos, exato. Né? Então, vejam como a carência de informação e a falta de transparência leva a sociedade a tomar atitudes graves. Sim. Né? Quando o cidadão fala, não, se nesse shampoo eu estou pagando R$3 só de imposto, eu vou exigir do meu deputado, eu vou exigir do meu senador, eu vou exigir do presidente, do governador, uma atitude condizente com o dinheiro que ele está recebendo, que sai do meu bolso. Com certeza. E a carga tributária, como você bem disse, é a questão do consumo, né? Ela é altíssima, porque a gente só lembra do imposto de renda, né? Os impostos que você está ali vendo sair. Então, quando você vou ali no restaurante, vou comer um prato de bife com arroz e fritas e feijão. Acho que a grande maioria, né, Virgílio? A gente não sabe. Eu te pergunto, quanto você está pagando de imposto? Você não sabe, eu não sei. Você sabe, você é auditor, mas nós não sabemos, entendeu? Então, a transparência é muito importante. A gente precisa dar informação para a população, né? Rapaz, você falou isso agora, aconteceu comigo, né? Isso. A moça trabalha lá em casa e agora, em razão de uma série de coisas, eu conversando com ela e tal, aí eu falei com ela, Fran, eu todo empolgado, falei, Fran, você sabe quanto tem de imposto aqui nessa lata de leite em pó? Aí ela disse, e tem imposto aí? Eu falei, meu Deus. Vendo? Eu falei com um amigo que é deputado, tributarista e tal, ele deu uma gargalhada, eu falei, meu amigo, não ria não, é sério, a gente precisa mastigar muito a informação, como você falou, eu preciso levar essa informação, por que a gente não fala disso nas escolas? O melhor lugar para você colocar essa matéria é para a criança. É verdade. A criança ensina o pai. Sim. A criança cobra que o pai use o cinto de segurança. Papai, você não vai pagar? Papai, você vai... A criança tutela. Né? Ela fica ali em cima. Verdade. Então a gente poderia levar uma matéria como essa para dentro da sala de aula. Sim, com certeza. Porque só aquela coisa formal. Cidadania é isso daí. Concordo, né? concordo. Você saber quanto você tem de tributo ali. E aí a sua provocação ela ganha ainda mais relevo. Ó, tudo bem que não está ali no produto, mas você sabe que você paga o imposto. Ah, eu não tenho renda, mas você paga imposto. E muito, exatamente. E muito. Vamos lá, números. ICMS do ano passado, 645 bilhões de reais. Nossa. É mais do que imposto de renda pessoa física e jurídica. Olha aí. Só o ICMS. Só o ICMS. Se você for botar ICMS, PIS, COFINS, IPI, IOF, CID, eu estou falando de 1,3 trilhão de reais. É quase a metade de toda a arrecadação nacional, que é de 2,8 trilhões de reais. Então, a tributação em cima do consumo, ela é muito pesada e ela penaliza justamente o mais pobre. Eu concordo. E tem uma coisa, né, George? A gente vê a questão do Estado, né? Como o Estado influencia a vida da gente, o mercado. Vou dar um exemplo, tá? Tem um imposto que é recolhido, você sabe bem, na compra e venda de imóveis, que é o ITBI. Esse imposto é recolhido toda vez que alguém vende um imóvel. Então, quando o imóvel sai do meu patrimônio, vai para o patrimônio do Marco, o Marcão vai lá e paga esse imposto para receber esse imóvel, certo? Historicamente, a alíquota aqui no Distrito Federal, já há alguns anos, era de 3% sobre o valor dessa operação. O governo, aqui do Distrito Federal, no início desse ano de 2022, editou, com o apoio da Câmara Legislativa, uma lei reduzindo temporariamente a alíquota de 3% para 1%. Ou seja, uma redução substancial dessa alíquota. Só que ele estabeleceu um prazo, de 1º de janeiro até o final de março. Iniciou abril, volta para 3%. Foi isso que aconteceu. Rapaz, e lá no cartório, a gente tem como... Eu costumo dizer que cartório é o termômetro da sociedade. Né? Quando a sociedade, a economia está pujante, está realmente voando, o cartório fica mais cheio, porque as pessoas estão comprando, estão vendendo, vão ali reconhecer a firma num ducho, estão comprando carro, etc. O movimento no cartório entre janeiro e final de março foi assustadoramente maior. Veja, com a redução, ainda que temporária da alíquota,
uma série de imóveis que não eram vendidos há anos. Pessoas que têm bairros aqui que tinham mais dificuldade para vender, conseguiram dar vazão. Isso girou a economia, isso movimentou o comércio, porque as pessoas receberam dinheiro, vão reformar. Isso movimenta a construção civil. A pessoa vai reformar um apartamento, a pessoa, né, vai mobiliar o apartamento. Isso melhora a qualidade de vida das pessoas. Pessoas que estavam com aquele dinheiro contadinho para comprar, mas não tinha dinheiro para pagar o imposto. Então, vejam o impacto de uma decisão estatal na vida da gente. Então, assim, veja como o Estado é importante, né? E a ausência, né, a diminuição da carga tributária, a diminuição, ela tem um fator preponderante no giro da economia, né? Só fazer uma observação em relação a isso que é muito curioso. Provavelmente, a Secretaria de Economia fez um estudo do impacto da renúncia É isso que eu ia mencionar. De reduzir de 3% para 1%. E eu lhe garanto que essa estimativa ela furou. Justamente pelo que você falou. Porque como barateou, as pessoas foram levadas a movimentar, a aproveitar aquilo ali, acelerar aquele negócio que estava dormitando, e acabou que você talvez não tenha nem tido uma redução. Você não perde, você deixa de ganhar, mas ganha de outro lugar. Você ganha de outro lugar. Você movimenta uma outra área da economia. Olha, 2 exemplos aqui. Eu lembro que em 2013, eu fiquei na assessoria parlamentar da ANAC de 2013 a 2018. E aqui, o governador da época, salvo engano, em abril de 2013, reduziu a alíquota do querosene de aviação de 25% para 13% ou 12%. Quer dizer, é substancial. E outra, Brasília é um hub. Né? Como ela está central, todo mundo vem para cá e daqui se espalha para o país inteiro, até para o mundo. Então foi um movimento acertado. O pessoal dizia, olha, vai ter uma redução aqui, drástica e tal. Não teve. Exatamente por conta disso. Vamos longe? Não vamos não. Agora aqui, nós cobrávamos aqui o ICMS, não sei se era casa acima de 25%, talvez de 25% para cima. O Congresso aprovou recentemente um teto de 18%. Veja bem, não estamos zerando o ICMS. Sim, não é isso não. Sim. Eu estou cobrando só 18%, que é quase 2,5 vezes o que se cobra lá nos Estados Unidos, certo? Então só essa brincadeira de estabelecer o limite máximo de 18% fez com que a gasolina caísse de 8% para menos de 5%. Sim. Para você ver como o imposto ele é muito pesado em cima do consumo. Sim. Aí eu me lembro aqui, motorista de aplicativo. Meu amigo, você chamava, o camarada cancelava. Chamava porque ele fazia conta. Claro. Eu vou lá por R$7, eu vou gastar 8 de gasolina, eu não vou. Tá dando gosto abastecer de novo, né? Você abastece e cara, doía. Você vê aquele negócio lá aumentando. Meu Deus do céu. 4 tanques de gasolina no mês, cara, dava 2 salários mínimos. É absurdo, cara. É muito pesado. Tem mais um tópico legal que a gente até conversou antes aqui da gravação, né? Que foi aquela questão, né? Existem alguns benefícios fiscais para determinadas pessoas em condições especiais. Então, por exemplo, pessoas que são portadoras de doenças graves, né? Cardiopatias, AIDS e tantas outras. Elas têm direito à isenção do imposto de renda, não é isso? Isso. Nessas hipóteses, como é que é hoje o procedimento para que a pessoa obtenha essa isenção, já? Virgílio, você está fazendo uma conexão que eu tenho que trazer um outro tema aqui que para mim ele é fundamental para mudar o futuro do país como nação. O Brasil muda quando a gente perceber esse ponto que eu gostaria de trazer aqui para essa nossa conversa. Seguinte, bom, aí eu estou falando de tributo federal, né? Saímos da esfera distrital. Você tem uma lei, a 7713, e ela diz lá, olha, quem tem determinadas doenças e tal, você tem direito à isenção de imposto de renda. Quer dizer, uma ajuda do Estado, porque em tese você vai ter um tratamento, você vai ter um custo. Então o Congresso Nacional aprovou e a Receita é obrigada a cumprir e concede a isenção do imposto de renda. Muito bem. Só que não é de qualquer forma que você vai ter acesso a esse direito. Então, você chega lá com o laudo de um profissional, um médico seu, de sua confiança, né, que você paga o plano de saúde, ele lhe atendeu. Às vezes, dependendo da doença, a gente sabe, quando ela é muito mais danosa, um câncer, alguma coisa, você não tem nem plano de saúde. Você vai no particular. É caro e um laudo dele não tem valor para o Estado. Não tem valor para o Estado. Quer dizer, você chega lá com seus exames, com um laudo assinado por um médico privado, particular, ele não tem valor do Estado. Aí você fala, cara, absurdo isso. O Estado, porque a burocracia de... Peraí, vamos dar um passo atrás e entender por que isso está acontecendo. O justo paga pelo pecador no país. Né? A gente não tem condição de punir, ou não tem vontade de punir. E aí o que acontece? Se você... o que hoje a Receita faz? Exige. Eu preciso de um laudo assinado por 3 médicos
de um hospital público. Então, é o Hospital das Forças Armadas, é o Hospital, é um Agarran, enfim. Por que isso? Porque é mais difícil para você burlar. Você tem que envolver o servidor público, e que normalmente não tem cuidado porque ele perde o cargo dele. Né? Então, você cria essa burocracia por absoluta falta de confiança no seu cidadão. Então, se você vai para os Estados Unidos, está lá estabelecida a regra e a pessoa tende a cumprir, porque se ela ultrapassar o limite daquela confiança, ele é apenado. Há efetividade da punição. E aqui não. Aqui você tenta. Aqui você tem uma carteirinha de estudante para ter meia. E qual é a consequência disso? O preço tudo é alto, é tudo meia entrada. Né? O que era 100 e agora é 200. Né? E você paga meia, mas na verdade o preço já era 100. Né? Você não consegue usufruir de um direito que é seu simplesmente porque há o risco de alguém tentar pleitear aquele direito. Pega um documento falso, pega um médico amigo da família e tal. Assina aqui para mim, assina e chega lá e tal. Então a gente precisa começar a mudar isso daí para que as pessoas tenham direito à isenção de forma mais simples. Eu estou falando de pessoas que estão doentes, né? Que não podem esperar muito tempo. Tem gente que já tem idade. Sim. Então, como é que a gente vai conjugar esse binômio, né, de menos burocracia sem você ter mais punição? É difícil. É a impunidade, né? Que a gente... A impunidade. A gente tem que combater a impunidade. Especialmente em crimes de falsificação, né? Seja ideológica, seja falsificação documental, a lei penal é muito branda mesmo. Né? Lá no cartório a gente vivencia isso, meu amigo, porque todo santo dia aparece um estelionatário lá apresentando um documento falso, seja um documento de identidade, seja um DUT, para se beneficiar às custas da pessoa de boa fé. Né? E já teve uma ocasião lá, preciso desabafar. Apareceu um corretor de imóveis, né, falso, né, que apresentou a carteirinha falsa, aplicando um golpe de R$1 milhão. Nós identificamos a tentativa da fraude, prendemos o corretor, o suposto corretor, em flagrante, fomos todos para a delegacia. Ele saiu antes da gente. Ele saiu e a gente ficou prestando depoimento. Então, esse é o Brasil. Infelizmente, hoje, quando a gente fala o país da impunidade, é verdade. Só alguns crimes, muito poucos crimes, são efetivamente puníveis. Vamos lá, latrocínio, estupro, que tem as penas mais altas. Mas crimes de falsificação, que muitas vezes levam o patrimônio de uma vida inteira. Exatamente. Né? Exatamente um assalto isso. Ali, à luz do dia, né? Na frente de todo mundo, não são passíveis de punição. A gente tem um rótulo aqui no nosso sistema penal que só vai para a cadeia quem comete um segundo crime hediondo e quem deixa de pagar a pensão alimentícia, né? Não sei se... É impressionante. Agora, você sonegar imposto, você não cumprir os seus deveres como cidadão, parece que nada acontece. Né? Isso é um desestímulo, né, para a população. Né? Você falou a palavra certa. Na verdade, a gente estimula o comportamento que a gente deveria evitar. Exato. Né? Aqui é o seguinte, o camarada tem uma empresa, ele paga tudo direitinho, não sonega, tenta, arde, a gente sabe que é difícil, né? Já tive do lado de lá também. Aí o concorrente dele não paga o tributo, né? Não coloca os seus funcionários na carteira direitinho, tal. Ou seja, a despesa operacional desse cara aqui é muito mais barata do que esse aqui. Ele vai tirar esse cara do mercado. Ele consegue vender muito mais baixo, né? Exatamente. O preço dele, a caneca dele que eu vendi lá atrás no meu exemplo por R$8, ele vai vender a 6. É porque eu vou comprar a caneca do Marcão, pô. Vou comprar do Vigílio, vou comprar. Já botei você como sonegador aí. Né? Rapaz, esses dias eu ouvi uma história ótima aqui. Um cara, dono de um açougue, aqui nas redondezas, ele roubava gado das fazendas, abatia, né? E conseguia, obviamente, vender por um terço do preço a carne dele. E aí, para estimular as pessoas a comprar, ele dava R$20 para cada cliente que chegava até a loja. Ó, aqui além da carne ser barata, você ainda ganha R$20 para abater do preço, entendeu? E a loja do cara, o açougue do cara, vendendo horrores, enquanto o concorrente, como você disse, cumpridor dos seus deveres, que recolhe o imposto, emprega as pessoas corretamente, está lá quebrando. Se não, né? Então, saindo do mercado. Então, você vai tirando do mercado os bons e mantendo os ruins. Né? O estelionato, rapaz, ele é um crime tão... Esse negócio de crime contra o patrimônio, é de menor importância, de menor relevo, mas não é. Não é mesmo. Você falou um negócio agora, tem um exemplo de um pai de uma amiga, o cara é taxista, pô. Ele caiu num golpe, né, um camarada, e normalmente o 171, né, tá lá no 171, ele é sedutor, ele tem uma conversa boa e tal, e levou o velhinho na conversa, levou R$8 mil do cara. R$8 mil. Né? Como você falou, é a economia de uma vida. Esse camarada aí ficou sem sair de casa, com medo de cair no próximo golpe. Quem aqui no celular, que está nos assistindo,
não tem ali um caso de um emprego, de uma loja, né? De 500 a 3 mil reais por dia e tal. Clica aqui, vai. Eu recebi hoje, eu posso mostrar para vocês aqui, um grupo lá de Portugal, de cidadania, oferecendo empréstimo de 500 euros a 5 milhões de euros. Um empréstimo. Eu vou mostrar para vocês depois. Impressionante. O golpe tá aí, né? Cai quem quer. Mas às vezes a pessoa cai. E a pessoa mais vulnerável, pessoa de idade, cai. E se ele outro dia eu comprei um cachorro pela internet. E aí caí no golpe. O senhor quer o macho? Não, eu queria uma fêmea. Então você faz um Pix para mim de R$200 e tal. Então o que eu comprei pelo aplicativo lá, eu recebi. Mas o pedigree, R$200, perdi. O fato de ser macho, eu queria a fêmea, mais de R$200, perdi R$400. E aí acionei a polícia, eu não deixo barato não. Aí falei com um amigo que é delegado, aí falou com um amigo em São Paulo, não sei o que e tal. Em janeiro desse ano me ligaram. Aqui é da Polícia Civil do município tal, o senhor quer levar adiante? Eu falei, quero. Quero. Mesmo, tem que dar dor de cabeça. Tem que dar mínimo uma dor de cabeça. E aí, rapaz, eu preciso falar um negócio para vocês antes que eu esqueça, isso é fundamental. Né? A gente sabe que tem uma série de tentativas aí no Congresso e tal, reforma administrativa, aí tem os liberais que falam, não, o Estado é muito grande, é muito pesado, temos que enxugar o Estado, temos que enxugar... Peraí, calma lá. Veja, o camarada que fala um negócio desse sem conhecer a máquina pública, ele corre um grave risco de precarizar o serviço que hoje ainda merece ser aperfeiçoado. Sim. Então, veja, o exemplo que a gente estava dando aqui de polícia, etc. Né? O camarada ter o sistema ali à disposição, ele poder ter um radinho de comunicação para ele falar com o colega dele para pedir reforço e tal. Coisa que a gente vê em filme que parece que é uma coisa assim do século 23. Não, meu velho, você pode ter isso agora. Então, você pode investir nisso agora. Né? Você pode investir na qualificação do professor agora, né? Para que o camarada tenha acesso. A gente ainda vai... Aqui não, nós estamos na capital federal. Eu não vou pegar a realidade de Brasília e transportar para o resto do Brasil. Mas vou pegar a escola no interior, né, da Bahia, né, ou do Maranhão, que você não tem banheiro. Há 2, 3 anos passou a matéria dessa. E a menina também não tinha merenda. E aí perguntava para ela, o que você sonha aqui? Não, eu queria ter merenda aqui. O que você gostaria de comer? A menina falou, arroz. Pelo amor de Deus. Então corta o coração. Onde é que você faz? Onde é que é o banheiro aqui? Não, a gente vai ali no mato. Então, assim, as pessoas... Isso é serviço público. É serviço público. E é o futuro do país. E é o futuro do país. Então, a gente precisa priorizar aquilo que merece a nossa atenção. Isso. E dinheiro tem, né? 1 trilhão, né? E dinheiro tem. O dinheiro tem. Aí eu volto para aquela questão que você mencionou. A impunidade dos maus políticos pegarem esse dinheiro e fazer sabe lá o quê, né? Com esses recursos. Agora, deve ter uns 40, 60 dias. Não vou falar o nome do parlamentar, porque daqui a pouco eu não quero ter problema. Mas saiu na imprensa, o sujeito mandou lá 12 milhões de reais para o município, né? E esse recurso volta para ele. Tem casos que o camarada ele aloca uma determinada emenda, tá aí o orçamento secreto, muito debatido e tal, então ele pega o dinheiro para poder investir. É uma coisa ruim? Não é uma coisa ruim. O parlamentar que está ali na ponta, ele sabe que às vezes um hospital precisa de um mamógrafo, sim, né? E aí o poder público vacila, não dá, ele empenha aquilo ali e tal. Mas tem lugar que de extração de dente, né, o recurso que foi colocado lá, que foi declarado, que foi feito com aquele recurso, dava para arrancar o dente da cidade inteira. Pelo amor de Deus. A gente ri, né? Mas, rapaz, em qualquer lugar do mundo, né? Parece uma piada. O Brasil é um país de piada pronta. E como é que você faz para combater? Meu amigo, tem que ter efetividade. Tem que ter contraditório, ampla defesa. Mas, velho, o camarada tem que começar a ver o sol nascer quadrado aqui. É isso aí. E aí a gente vai começar a respeitar. Quer ver um exemplo que deu certo há muito pouco tempo implementado? Lei seca. Lei seca. Jorge, vamos tomar uma cervejinha? Cara, não vou não, estou dirigindo. Há 10, 15, 20 anos, opa, tomava lá 2, 3, 4, pegava o carro e dirigindo. Sem menor problema, sem o menor... Se eu atropelasse alguém, vamos responder. E hoje, não. Uso do capacete. Uso do capacete, cinto de segurança. Cinto de segurança, faixa de pedestre. Né? Então você aumentou o nível de intolerância com determinados comportamentos e você viu a reação. Então, essa mudança cultural, a gente tem que enfrentar. Eu acho. A turma poderosa, os camaradas mais ricos não vão gostar, mas peraí, quem está do lado de lá, e aí a importância de você eleger pessoas que tenham esse compromisso, deputados federais, deputados distritais, senadores, eles têm que estar imbuídos desse sentimento de proteção da coisa pública.
né, de pensamento do Estado para daqui a 10, 20, 30, 50 anos. E não é uma coisa imediatista aqui, pô. Sim. Jorge, por falar nisso, né? Acho que é hora da gente encerrar, mas antes eu queria aqui pedir para você falar um pouquinho, você que é candidato a deputado distrital, próximo dia 2 de outubro, né? O pessoal vai às urnas aqui no Brasil, aqui em Brasília. Para quem não sabe, nós temos a Câmara Legislativa, que é composta pelos deputados distritais, cargo que você está pleiteando. Fala um pouquinho das suas propostas, da sua candidatura. Fica à vontade, meu amigo. Na verdade, as propostas elas estão muito condensadas em cima disso que a gente acabou de falar aqui, né? Você perguntar aqui, por que você está entrando na vida pública? Para ajudar as pessoas. Se você for fazer a conta, é pior eu entrar do que eu ficar onde eu estou. Eu sou auditor da Receita, minha mulher também, né? Tenho uma vida relativamente confortável, né? Tenho meus compromissos, então não precisaria entrar nisso. Não precisaria entrar nisso. Então não é por dinheiro, não é por status, né? Muito pelo contrário. A pessoa que leva um cargo desse a sério, rapaz, ele tem mais ônus do que bônus. Todo mundo bate na porta, todo mundo quer uma ajuda, todo mundo está desesperado porque o atendimento não veio, porque o exame tem 6 meses que ninguém liga, porque a cirurgia não aconteceu, porque o filho está desempregado, porque a casa o muro está caindo. Então, e você, como deputado, você não tinha que fazer esse tipo de movimento, mas você não pode ser insensível, você tem que tentar ajudar de alguma forma, né? Então, a ideia da gente se candidatar, na verdade, o convite que foi feito foi em março desse ano, né, pelo presidente nacional do partido, e ele disse, vamos embora para a federal? E aí, sabe aquela coisa que você responde sem pensar, depois até se arrepende? Eu falei, bora. E aí, depois eu falei, rapaz, aceitei. E aí ele falou, não, então leva ele lá, conversa e tal. Bom, acabou mudando a candidatura para distrital, e aí no dia que me ligaram e falaram assim, olha, para a federal não vai dar, mas dá para distrital. Eu já tinha umas 5 pessoas me ajudando e tal, e entre elas a mais importante, minha mulher, eu falei com ela, falei, amor, a situação é essa. Ela disse assim, ela falou um negócio engraçado, ela falou, mas você entrou nisso por quê? Eu falei, porque me convidaram. Aí ela disse, tá certo, então se te convidarem para pular de um prédio, você pula. Aí eu falei, não, né? Ela falou assim, você me disse outra coisa há um tempo atrás. Eu falei, para ajudar as pessoas. Ela disse, pois é, e você como distrital consegue ajudar as pessoas ou não? Eu falei, com certeza sim. Ela disse, então, vai em frente. Vai em frente. Que legal. Então, meu amigo Virgílio, meu amigo Marcão, a ideia é essa. A ideia é essa. Se vai dar certo, se não vai dar. A experiência é boa, né? É um esforço de criatividade, porque sim, sem recurso, isso é importante dizer. Aprovaram agora a mudança, 4,9 bilhões de reais de fundo eleitoral. Muitos candidatos novos, assim como eu, receberam zero. E aí, o que você vai fazer? Usar a criatividade. Usar espaços como esse para divulgar, né? Gente selecionada que vai nos assistir, que compreende o que a gente está falando, porque nesse nível de debate aqui, irmão, não é em qualquer lugar que a gente consegue conversar. Sim, com certeza. Se a gente levar isso aí para um público um pouco menos informado, rapaz, você não é compreendido. E é muito ruim que isso aconteça. Então, isso até remonta uma necessidade que a gente tem de investir na educação. Eu estou falando o mesmo português, eu não falei alemão em nenhum momento aqui. Sim. Mas se outras pessoas, com quem eu já venho conversando, inclusive em outras cidades, ouvirem isso aqui, eles vão entender grande parte, né? Mas muita coisa vai se perder pelo... Quem sabe no propósito, né? Sim. Do Siga Direito. Claro. Levar esse tipo de informação a todos de forma democrática, de forma mais tranquila, menos formal, para que a gente possa atingir as pessoas com informação, que é o que faz o Brasil deixar de avançar, é a falta de informação. E não podendo deixar de fazer uma brincadeira aqui, quem sabe no futuro próximo você diga, parece que eu estou na Suíça. Parece. Mas claro, é verdade, mas por que não? Né? Vamos sonhar alto, né? Claro, com certeza. Você esqueceu de falar o seu número. Meu número? Pode falar, vamos lá. 15001. Eleja um auditor fiscal para a Câmara Distrital. É isso aí. 0 impunidade. Zero impunidade. Tá no verso lá. Nas redes sociais está lá. George Alex Souza com Z. Está lá no verso do Santinho, esse combate à impunidade. Que até o pessoal questiona, né? Mas espera aí, mas isso aí é matéria penal, isso aí está lá no Congresso. E quem lhe disse que eu vou me envolver só com o que está distrito aqui na matéria da Câmara Distrital? Sim, Acabei de dar exemplo aqui de ajudar as pessoas, né, no dedo executivo, por que não ali no parlamento? Aqui do lado. Né? Então, George, 15001, né? Muito obrigado, foi uma honra te receber aqui, acho que foi um papo muito enriquecedor e para nós é um privilégio, né, Marcão? Receber uma pessoa séria como você, inteligente, preparada e uma pessoa imbuída desse espírito público, né?
que é o que tanto falta aos nossos políticos, aos nossos governantes. Então, desejo sorte no próximo dia 2 de outubro, 15001, e obrigado. Volte sempre, meu amigo. Jorge, brigadão, obrigado pelas doutas palavras, né, acerca do nosso canal. É muito bom a gente engrandecer esse conteúdo e os nossos ouvintes agradecem. Obrigado mesmo, viu? E boa sorte. Eu que agradeço. Não, e a minha sorte depende de vocês que estão assistindo, né, em votar 15001 daqui a 12 dias. Sim, exatamente. Então, conto demais com o apoio de vocês. Obrigado por essa oportunidade. Foi um prazer grande estar aqui. Valeu, meu amigo. Obrigado. Meus amigos, hoje foi imperdível, né? Então não deixe de acompanhar o nosso canal, siga-nos nas redes sociais e saiba, aqui no Siga Direito você fica sempre por dentro.